Al ministro Vargas. Eu gostaria então de recomeçar a reunião, passando a palavra ao ministro Pepe Vargas para responder, como ele bem me lembrou, as 24 perguntas feitas pelo comitê. Senhor ministro, o senhor tem a palavra. Novamente, nós vamos dividir aqui as respostas entre os membros da nossa delegação. Eu passo a palavra para a deputada Mara Gabrilli, que falará sobre as questões de acesso aos sistemas eleitorais. Bom, a partir de janeiro, por conta da aprovação da Lei Brasileira da Inclusão, os pronunciamentos, todos os pronunciamentos relacionados à campanha política eleitoral deverão ser acessíveis na íntegra, com legenda, com audiodescrição e com a janela de Libras, porque até hoje, muitas vezes, se tinha legenda, não se usava Libras. E a partir de janeiro, isso será obrigatório. Quando o juiz eleitoral ele escolhe os locais acessíveis para votação, e essa foi uma outra mudança que a LBI trouxe para o Código Eleitoral, ele deve não só observar a acessibilidade no colégio eleitoral, mas também no seu entorno. E isso vai fazer com que o Brasil tenha um ganho duplo, um ganho na questão da acessibilidade nas escolas, que a gente ainda tem muito a aprimorar e superar nessa área, e o ganho na questão eleitoral, por ter o entorno acessível e permitir que as pessoas com deficiência consigam votar. As nossas urnas são eletrônicas e todas apresentam uma tecla de aderência com braille e a possibilidade de um deficiente visual votar. Tem um auxílio sonoro, né, na nossa urna eletrônica. A participação das mulheres, infelizmente, ainda é muito pequena, nem 10% do parlamento é composto por mulheres e a gente só tem cota dentro de partido. Esse ano houve uma reforma eleitoral com a tentativa de se fazer cota dentro do Congresso, mas isso não foi aprovado. Portanto, a gente não tem um estímulo para que as mulheres participem na política, embora a maioria das líderes comunitárias dentro das cidades brasileiras e dos bairros e comunidades sejam mulheres. Então, a gente ainda tem um gap, um degrau, para que elas consigam chegar nos parlamentos, nas câmaras e mesmo de outras formas para exercer essa política. E concluindo, a questão da curatela, a mudança também que a gente trouxe na LBI, nenhuma pessoa com deficiência fica subtraída do direito de votar. Não importa qual seja a deficiência, e no caso da deficiência intelectual, a gente teve um ganho, porque a partir de agora não tem mais restrição de direitos, mas a questão protetiva. Então, as pessoas com deficiência intelectual podem votar, podem casar, podem amar, etc. Eu passo para o doutor Fernando, rapidamente, para falar de dois aspectos jurídicos. Ricardo, desculpe. Microfone, Ricardo. Está desligado. Está todo desligado. Quando um juiz constata que uma das partes tem deficiência, ele sempre, necessariamente, vai ouvi-la primeiro. Se for constatado, então, em seguida, que ela não consegue manifestar com liberdade, com tranquilidade a sua vontade, tenta-se à vontade a manifestação apoiada, sempre, antes de qualquer outra medida. Busca-se alguém que possa ser indicado pela família para que a manifestação da vontade da parte seja apoiada. Somente se não houver essa possibilidade é que nomeia-se um curador que vai substituir a vontade da pessoa. Mas este curador ficará sempre acompanhado pela
monitoramento do Ministério Público, que deverá prezar pela vontade do curatelado. Também, se tratar de inimputável, não se aplica a pena de restrição de liberdade. O que se faz é a adoção de medidas de segurança com apoio médico. Passo a palavra para a Martinha, que vai falar sobre os temas relacionados à educação. Obrigada, ministra. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Vou procurar abarcar 7 questões feitas relacionadas à educação. O Conselho Nacional de Educação, com base no artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, determinou que as escolas especiais, que antes no Brasil constituíam-se em um sistema segregacionista das pessoas com deficiência, fossem reorientadas de acordo com o objetivo do desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino para se transformarem em centros de atendimento educacional especializado. Estes centros de atendimento educacional especializados têm como atribuição a produção de material didático acessível, o ensino do sistema Braille, o ensino da língua brasileira de sinais, o ensino do uso dos recursos de tecnologia assistiva com aplicação pedagógica, o desenvolvimento de atividades pedagógicas para favorecer o pleno desenvolvimento cognitivo. Ainda, o desenvolvimento de técnicas de orientação e mobilidade. Por essa razão, as escolas especiais no Brasil não devem mais segregar as pessoas com deficiência e se constituírem em um sistema paralelo de ensino, mas sim apoiarem a inclusão escolar nas escolas comuns dos sistemas públicos e privados de educação. Para ampliar a difusão do uso do Braille e da Libras, o governo brasileiro instituiu 55 centros de produção de material didático em Braille, abrangendo todas as regiões e estados brasileiros. Do mesmo modo, instituiu 30 centros públicos para o ensino da Libras em todos os estados brasileiros. Criou 30 cursos de formação inicial de professores, tradutores e intérpretes da Libras em nível superior, oferecendo 1.500 vagas anualmente para a formação desse contingente, além do Exame Nacional de Proficiência em Libras, que tem permitido a formação desses profissionais. Além disso, a educação infantil, obrigatoriamente no nosso país, deve atender todas as crianças com e sem deficiência em turmas comuns, oferecendo brinquedos acessíveis, creches e pré-escolas acessíveis, playground, ludoteca. E para terminar, acho que o tempo é curto, então são muitas perguntas para pouco tempo de resposta. Eu quero apenas, então, enfatizar que a formação profissional no nosso país obrigatoriamente tem que atender às condições de acessibilidade para que todas as pessoas com deficiência possam livremente escolher a sua carreira profissional de acordo com a sua própria intenção, sem qualquer tipo de imposição. Muito obrigada. Eu sei que o tempo é curto, mas nós temos só 40 minutos para responder e já gastamos 8. Então eu peço aos demais, lamentavelmente, tem que ser bem sintético. Eu passo a palavra para a Vera, que vai falar sobre saúde. Bom dia. Bom, vamos rapidamente a alguns dados para elucidar vocês. O Sistema Único de Saúde atende a todo cidadão brasileiro e também os estrangeiros residentes ou visitantes do país.
temos aproximadamente 40 mil unidades de saúde só na atenção básica, que são unidades de atenção básica, e pelo programa Mais Médicos, todas as unidades de saúde do país hoje contam com a presença de médicos nas suas equipes. Isso foi um movimento recente, histórico no país, mesmo nas regiões mais longínquas, rurais, de dificílimo acesso. Hoje não existe nenhuma unidade de saúde no país sem o médico. Mais de 3 mil serviços são financiados pelo poder público para a realização da atenção especializada em reabilitação. Sendo que desses 3 mil já existentes, com o novo programa, a gente está 124 centros de reabilitação integrados, já funcionando no novo modelo da política, e mais de 190 obras no país. O Brasil tem uma importante política de cuidados de HIV, premiada mundialmente. Todas essas pessoas têm direito a acessar os serviços de reabilitação especializados quando, nos seus efeitos, tem alguma questão de deficiência visual, auditiva ou física. As unidades novas, todas, são unidades novas que estão sendo construídas necessariamente dentro dos critérios de acessibilidade. E há hoje no país mais de 2 mil reformas de unidades de saúde para torná-las, essas unidades, acessíveis em todo o país, ok? Mais de 10 mil profissionais, equipes foram capacitadas até 2014 para o manejo clínico e cuidar das especificidades da pessoa com deficiência. E nessa nova gestão que temos à frente, o governo brasileiro pretende dobrar esta meta, continuar como uma atividade permanente a capacitação de todas as equipes de saúde para melhorar a qualidade do atendimento. Eu estou muito pouco tempo, mas depois a gente pode enviar outros dados. Obrigada. Para o Flávio, que vai falar. O Flávio é presidente do Conselho Nacional de Pessoas com Deficiência, representante de organismo da sociedade civil no Conselho. Ele vai falar sobre participação social. Dá o microfone para o Flávio aqui. Não está tudo. Uma briga aqui entre nós. Senta, Flávio. Perdão, Mara. Bom dia a todos e todas, ao comitê, a senhora presidenta, a sociedade civil. Bom, como o tempo é curto, eu quero citar 2 mecanismos importantes de participação e estímulo na participação social e política das pessoas com deficiência no Brasil. Um deles é através dos conselhos de direito das pessoas com deficiência, que nada mais, nada menos é o controle social, onde discute a política pública voltada às pessoas com deficiência. Ele é dividido em 3 instâncias. A federal, que é o CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os conselhos estaduais em 26 municípios, estados e Distrito Federal, e os municípios. Em 4 anos de 200 conselhos municipais, pulamos para 600 conselhos. Temos muito a avançar, sim. E esses conselhos, um dos papéis dele, com certeza, ONGs, entidades, pessoas com deficiência participam diretamente dessa construção e dessa discussão nas 3 esferas. Uma das instâncias é os conselhos de direito, que é o controle social. A outra instância que os conselhos promovem é as conferências por tema. O Brasil já realizou 3 conferências nacionais sobre os direitos da pessoa com deficiência. Agora, em 2016, em abril, realizaremos a 4ª conferência nacional. Para chegar nessas conferências nacionais, os municípios têm que realizar suas conferências municipais, os estados têm que realizar suas conferências estaduais e o Distrito Federal. Dessas conferências são tirados delegados e delegadas, onde irão para a nacional e a nível nacional debatem a política pública voltada às pessoas com deficiência junto ao poder público. E dessas conferências se tira resoluções importantes a partir da convenção,
a partir da legislação brasileira e a partir das necessidades das pessoas com deficiência brasileira. Então, esse espaço de participação, esse espaço de participação é fundamental para que as pessoas com deficiência tenham autonomia, liberdade e igualdade de participação e igualdade de oportunidade na sua autonomia nas decisões de política pública voltada às pessoas com deficiência. Além dessa participação, os conselhos vão pelo Brasil inteiro fazer capacitação dos conselhos estaduais, municipais, para que esses representem com potencial, com qualidade as pessoas com deficiência. É isso. Obrigado, Flávio. Passo a palavra para a Fernanda, que vai tratar dos temas de previdência e emprego. Bom dia a todos. Com relação à lei de cotas, né, a lei afirmativa das cotas no Brasil, a gente sabe que a lei de cotas pode não ser o mais avançado, mas pela tradição jurídica brasileira, nós temos a tradição europeia, que é baseada na civil law e não na common law. Então, o Estado necessita, de certa forma, obrigar as empresas a contratarem as pessoas com deficiência. Mas elas são responsáveis, essa lei é responsável por 92% das pessoas com deficiência que estão no mercado formal de trabalho brasileiro. Então, a gente acha que ela é uma lei muito efetiva, a gente espera não precisar dela por muito tempo, mas, por enquanto, ela é fundamental para garantir o trabalho das pessoas com deficiência. Outra coisa que é importante que vocês perguntaram sobre a estigmatização das pessoas com deficiência. A gente percebe que as pessoas com deficiência mais graves, elas têm maior dificuldade para entrar no mercado de trabalho e permanecer. Mas a gente tem programas, né, que aí já é um programa mais de convencimento, junto com as entidades de e para pessoas com deficiência e com os empresariados, que a gente coloca no mercado de trabalho as pessoas com deficiência intelectual e mental por meio da aprendizagem profissional, que é uma aprendizagem onde a pessoa com deficiência aprende no trabalho. Ela já aprende trabalhando e não se qualifica para depois entrar no trabalho. A gente acha que é uma forma de entrada no mercado de trabalho muito boa e apropriada, porque a pessoa já entra no mercado de trabalho para ser qualificada no trabalho e não pelo trabalho. Nós temos pessoas com autismo, pessoas com esquizofrenia em vários programas desses. Com relação à pergunta de vocês sobre os tratados internacionais e sobre a Previdência Social, o Brasil tem vários tratados internacionais assinados com vários países, onde é permitido os estrangeiros trabalharem no Brasil e levarem a Previdência para os seus países de origem, e a mesma coisa o brasileiro trabalhar nos países estrangeiros e levar a Previdência para o Brasil após a finalização do mercado do trabalho. Eu acho que era isso que eu tinha a responder. Eu vou devolver a palavra para o doutor Ricardo, para falar do... Tu concluíste, Fernanda? Concluiu? Vou devolver a palavra para o doutor Ricardo, que faltou um aspecto na fala dele. Um minuto, doutor Ricardo, por favor. A diferença nas penas de discriminação contra pessoas com deficiência e discriminação racial parece significativa, mas se for observada a graduação da medida de punição, ou seja, a dosimetria da aplicação da pena, a pessoa que discrimina a pessoa com deficiência pode ser punida em 7 anos e 8 meses, que se aproxima muito da pena máxima da discriminação racial. Portanto, a discriminação racial, a pena é de 8 anos. E se você dosar a pena de acordo com os agravantes que existem ali, as penas são muito semelhantes. Então, na discriminação por racial, a mínima é 6 meses, e a mínima aqui, na discriminação de pessoa com deficiência, é 1 ano. Então, a punição para a pessoa que discrimina a pessoa com deficiência, a pena mínima é de 1 ano. Então, a punição começa muito maior do que a discriminação de quem o fazem em questão racial. Então, isso tudo se aplica de acordo com graduações que o juiz avalia. E no Brasil nós limitamos a restrição de liberdade. Em situações como essa, nós adotamos penas sociais. Então, a pessoa que discrimina vai ter que fazer um trabalho social para reparar a discriminação.
Eu passo agora a palavra ao Antônio José, que é o nosso secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Bom dia a todos e a todas. Agora ligou. Bom dia a todos e a todas. Quero tratar aqui das questões referentes às Olimpíadas e Paralimpíadas. O Brasil vem se preparando para que possamos ter uma grande Olimpíada e Paralimpíada com muito mais elementos agregados referente aos resultados fora da quadra e dos espaços de competição, diretamente pensando em um legado que possa deixar o Brasil ainda melhor. O governo faz mensalmente um monitoramento com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o Estado do Rio de Janeiro, para que todas as providências sejam tomadas no tocante a transportes e as edificações, para que as pessoas com deficiência possam ter garantido o seu ir e vir, mas também, além de ter garantido o seu ir e vir, também ter acesso à comunicação durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Certamente, no Brasil, nós ainda temos muitos desafios e teremos desafios por muito tempo. Mas eu quero aqui responder uma provocação feita ontem daquele senhor que esteve no Brasil há 15 anos atrás e dizer-lhe que o Brasil está muito melhor do que estava há 15 anos atrás e que não só o senhor, mas todos os membros deste comitê estão convidados aí ao Brasil. Convidado aí ao Brasil e ver o tanto que avançamos nos últimos 15 anos. Quanto à questão colocada aqui pela nossa amiga Silvia, da Guatemala, Silvia, no Brasil, as nossas entidades, elas têm toda a liberdade e condição de fazer o monitoramento, não só da convenção, mas de todas as políticas públicas. Tanto é que aqui chegou o relatório Sombra. Mas nós estamos comprometidos em fazer consultas públicas, em ouvir todos os conselhos, que já têm uma ampla participação da sociedade civil, e estabelecermos, no mais curto tempo possível, este mecanismo de monitoreio da convenção, que certamente ainda mais agregará valor ao trabalho que faz o governo brasileiro. Por fim, ainda falo de forma muito breve do cadastro inclusão. A Lei Brasileira da Inclusão, no seu artigo 92, fala da criação, determina a criação do cadastro inclusão. No Brasil, os órgãos de pesquisa, os institutos de pesquisas, já pesquisam e já têm indicadores acerca de pessoas com deficiência. Compreendemos que é necessário que estes indicadores ainda estejam mais desagregados. O cadastro inclusão fará com que haja um cruzamento de todas as informações para que possamos ter ainda um diagnóstico mais preciso das condições das pessoas com deficiência, para assim provermos melhores ações que impactem e que ajudem na sua qualidade de vida. Muito obrigado. Para concluir, alguns outros aspectos aqui que foram levantados nas perguntas. Primeiro, o Minha Casa Minha Vida é um programa que atende população de baixa renda. Ele tem como meta atender 3 milhões de residências. É o maior programa habitacional para a população de baixa renda já realizado na história do Brasil. Nós já atendemos cerca de 2 milhões de famílias que tiveram as suas casas entregues. O Minha Casa Minha Vida prevê nos projetos das casas o desenho universal. E quando uma família tem alguma pessoa deficiente,
ela solicita, quando é feita a seleção, que é pelo critério de renda, automaticamente já se entrega o kit de adaptação conforme a especificidade da deficiência que essa pessoa daquela família tem. O organismo independente, o Antônio já falou, né? Sobre se há acessibilidade para as pessoas buscarem os programas de redução da pobreza. Nós partimos do pressuposto de que, além das pessoas buscarem os órgãos de assistência nas prefeituras, nos governos estaduais, nós partimos de um outro conceito, que é o conceito que nós chamamos de busca ativa. Nós invertemos a relação. Não é a pessoa que tem que vir ao Estado buscar o seu direito. Nós dizemos, é o Estado que tem que localizar essa pessoa. O Ministério do Desenvolvimento Social passa recursos específicos para os municípios terem pessoas que façam a busca ativa para localizar se a família ou aquela pessoa pode se enquadrar no cadastro único de programas sociais e ter acesso ao Bolsa Família, que é o nosso grande programa de transferência de renda. Sobre o Tratado de Marrakech, nós queremos, a exemplo da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que também esta convenção tenha equivalência constitucional no Brasil. Para tanto, nós precisamos que ele seja aprovado nas duas casas legislativas. Nós temos Câmara dos Deputados e Senado. Tem que ser aprovado nas duas casas legislativas, em 2 turnos de votação em cada uma das casas, com 3/5 dos votos dos membros de cada uma das casas. Já tivemos a primeira votação na Câmara dos Deputados, essa semana que passou, né, Amara? E foi aprovado por 3/5. Terá segundo turno de votação e depois segue ao Senado. Nós queremos dar ao Tratado de Marrakech a equivalência constitucional e, por isso, é um pouco mais demorado o processo, mas ele está em curso. Sobre emprego já foi falado. Já vou chegar lá. Nós estamos também, me lembra aqui o Anderson, que nós estamos fazendo um grande esforço junto aos países de língua portuguesa, a comunidade dos países de língua portuguesa, para que todos venham a adotar a Convenção de Marrakech. Aqui já foi. A Maria José não falou? Desculpe, Maria José, eu vou passar para ti, então. Eu esqueci de passar a palavra aqui para uma pessoa da comitiva. Por favor, Maria José, vai. Da área do desenvolvimento social. Obrigado, ministro. Uma das questões que foram levantadas diz respeito à oferta pública de assistente pessoal para possibilitar uma vida autônoma às pessoas com deficiência. E esse é ainda um desafio que o Brasil está enfrentando no que diz respeito... Pode seguir? Tá bom. Então, é um desafio no que diz respeito à cobertura e também quanto às modalidades de prestação deste apoio, né, como assistente pessoal. Esse serviço existe em alguns municípios de grande porte, mas ainda não tem um caráter de universalidade, de atender a demanda que é necessária. Serviços, benefícios, prestação de programas de transferência de renda tem em algum nível apresentado resposta para esta demanda. E ainda, a lei brasileira de inclusão, ela prevê um benefício que se chama auxílio inclusão, a ser pago às pessoas com deficiência que são beneficiárias do benefício de prestação continuada da assistência social e que vierem assumir um trabalho formal. Esse auxílio inclusão ele representa uma suplementação do salário que o trabalhador com deficiência venha a receber, a título, portanto, de suporte à sua condição de dependência. E está em curso a discussão entre os ministérios setoriais e outros organismos da sociedade civil, a instituição de política que venha realmente dar
maior amplitude a esses processos, a esses serviços, né, com vistas a assistente pessoal às pessoas com deficiência. No que diz respeito ao apoio aos pais com deficiência, o Plano Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, a convivência familiar e comunitária, ela estabeleceu ações e metas para as políticas setoriais para que refaçam a prestação de assistência às pessoas com deficiência, de forma a que elas venham exercer suas responsabilidades na criação de seus filhos. E no que diz respeito a apoio a esforços para as pessoas, né, os povos indígenas com deficiência saírem da pobreza. Temos o acesso a programas de transferência de renda, como Bolsa Família e benefício de prestação continuada, bem como a instalação de equipamentos em territórios de acesso à população indígena com oferta de serviços públicos, bem de alguma forma respondendo a este desafio. E, ao lado disso, o governo está, junto com universidades, fazendo uma série de pesquisas para também fazer um monitoramento deste impacto dessa oferta, dessa forma de atenção, uma vez que existem diversas etnias com diferentes formas e culturas e relação de culturação no que diz respeito ao uso de recursos monetários. Portanto, é um desafio também que vem sendo acompanhado através de um comitê intersetorial. Para concluir, o Estatuto da Criança e do Adolescente internalizou no Brasil a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes há 25 anos. Desde 1990, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não há a menor hipótese de uma família perder a guarda dos filhos sem que isso passe pela promotoria dos direitos da criança e do adolescente e pelo juizado da criança e do adolescente. É um processo bastante forte. Nós temos conselhos municipais dos direitos das crianças e dos adolescentes em todos os municípios brasileiros e conselhos tutelares, pessoas eleitas pela população para garantir a proteção dos direitos da criança e do adolescente que acompanham esses processos. Sobre a questão dos objetivos do desenvolvimento do milênio. O Brasil já atingiu todas as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nós temos uma só meta com dificuldades no momento, que é a dificuldade de não conseguimos atingir essa meta ainda, o que nos preocupa muito e tem se buscado estratégias para reduzir isso, que é a redução da mortalidade materna. Nós ainda é o único aspecto dos objetivos do desenvolvimento do milênio que o Brasil ainda tem alguma dificuldade de atingir a meta. Todas as demais o Brasil já atingiu. E quero aqui reafirmar o objetivo do Brasil com os objetivos do desenvolvimento sustentável, o que para nós nos parece muito importante. E temos uma concepção do desenvolvimento que ele tem que ter uma sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade social. Não é possível falar de sustentabilidade se esses três princípios de sustentabilidade não estejam perfeitamente concatenados. O ideal, sem sombra de dúvidas, seria aquilo que um dos membros do comitê colocou, que as pessoas com deficiência pudessem ter renda suficiente para conseguir prover todas as suas necessidades. Isso seria o ideal. Nós sonhamos com um país que chegue a isso. Agora, para isso, nós temos ainda um longo trabalho pela frente. Um longo trabalho pela frente. Nós somos um país, no que diz respeito à recepção de pessoas de outras nacionalidades, muito aberto. Nós, inclusive, estamos mudando o Estatuto do Estrangeiro, com um debate no Congresso Nacional. Como já foi dito aqui, qualquer não nacional residente legalmente no Brasil tem direito de acessar todas as políticas públicas no Brasil. Pessoas não brasileiras
que estão legalmente no Brasil e cujo país tem convênio conosco na área previdenciária, têm acesso, inclusive, aos seus aspectos previdenciários. O nosso sistema previdenciário não é um sistema de capitalização individual. O nosso sistema previdenciário é um sistema de solidariedade intergeracional que atende hoje 28 milhões de pessoas, aproximadamente, que têm acesso à aposentadoria, né? Portanto, ele tem um papel extremamente importante na cobertura social do nosso país, diferente de outros países da América Latina, que adotaram regimes de previdência, de criação de fundos individuais, e que hoje tem baixa cobertura previdenciária. Nós aumentamos a cobertura previdenciária no Brasil na última década. Aumentou o número de pessoas que têm acesso à aposentadoria, que têm acesso a uma pensão por morte, que têm acesso a uma aposentadoria por invalidez, que têm acesso ao auxílio-doença, se por acaso ficarem incapacitadas para exercer a sua atividade profissional, o que é muito importante para construir isso. Nós temos uma política ativa de valorização do salário mínimo. O salário mínimo no Brasil cresceu, em termos reais, acima da inflação, 80% nos últimos 12 anos. É o maior processo de crescimento real do salário mínimo, mas ele ainda é baixo. Nós tivemos, há 12, 13 anos atrás, o nosso salário mínimo equivalia a $100. Nós tivemos um episódio muito famoso, onde um senador, muito identificado com as causas dos trabalhadores, se acorrentou na sua bancada do Congresso Nacional, porque ele queria um salário mínimo de $100. Ele era, na época, o salário mínimo de $75 aproximadamente. Hoje, o nosso salário mínimo está na faixa de $250, $260, e queremos que ele ainda aumente muito mais. Então, nós precisamos, obviamente, de fazer com que essas políticas ativas continuem. Mesmo as pessoas que entram no Brasil, não exatamente de forma legal, nós procuramos dar acolhida. Nós hoje recebemos fluxos migratórios do Haiti, onde nós damos um visto humanitário. Nós recebemos pessoas do Senegal, né, que têm procurado chegar ao Brasil, e procuramos da melhor forma possível num país que tem vários problemas sociais que nem o nosso. Nós entendemos que nós não devemos fechar as nossas fronteiras. Recebemos também migrantes sírios, aí que é asilo político, muitos sírios que têm pedido asilo político, a gente tem conferido asilo político a sírios. Mesmo que tenhamos os nossos problemas sociais, nós não praticamos uma política de fechamento de fronteiras. Achamos, inclusive, equivocado políticas de enfrentamento de fronteiras, porque achamos que elas não respeitam os direitos humanos. Achamos que é possível os países constituírem políticas efetivas que garantam os direitos dos seus nacionais, mas tenham também uma concepção humanitária no que diz respeito a fluxos migratórios que as pessoas fazem porque vivem dificuldades econômicas que muitas vezes têm origem em fluxos globais, que têm muitas vezes, em função de todo o arcabouço que temos no mercado global. Então, isso é uma questão importante que nós não abrimos mão. Eu queria concluir, à medida que ainda temos tempo, dizendo o seguinte: nós tivemos acesso ao documento de que algumas entidades da sociedade civil apresentaram, que foi disponibilizado na internet. É um documento que, com certeza, aponta muitos problemas que nós ainda temos, e enquanto governo, enquanto Estado brasileiro, nós reconhecemos isso, mas também identificamos algumas imprecisões no documento, né? Eu não vou ter tempo aqui de falar de todas, eu quero falar de algumas imprecisões que nós achamos que é preciso esclarecer. Primeiro, né, há uma afirmação no documento de que não há referência na Lei Brasileira de Inclusão à adaptação razoável, né? Nós entendemos que há várias referências na Lei Brasileira de Inclusão ao princípio da adaptação razoável, né, em vários artigos, né? Vamos ter que debater com os nossos companheiros das entidades da sociedade civil
que acham que não há, nós achamos que há em vários artigos o princípio da adaptação razoável. Que a recusa de adaptação razoável vai ser considerada discriminação. A deputada Amara lembra aqui que o princípio da não adaptação, que a não adaptação razoável é considerada discriminação pelo Estatuto. Então, nós entendemos... Pela lei brasileira. Pela lei brasileira, desculpe. Então, nós achamos que aí há uma imprecisão que nós precisamos discutir sobre isso. Né? Então, eu fico com essa questão, mas há outros pontos, e eu acho que a gente pode, no debate, dentro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e no momento que nós tivermos condições de ter um organismo independente, constituído, obviamente, num processo de consulta pública, constituído num processo de diálogo com a sociedade civil, constituir processos onde a sociedade civil possa fazer uma leitura adequada do alcance da nova Lei Brasileira de Inclusão, que é muito recente, é muito nova, mas, no nosso entender, é um avanço extremamente importante para o nosso país. A tradução disso é ao contrário. O senhor precisa dizer de novo que todos os estrangeiros no Brasil, devidamente legalizados, têm acesso a todas as políticas. O pessoal está me alertando aqui que talvez, pela rapidez com que eu falei, a tradução não expressou a questão dos estrangeiros que não estão devidamente legalizados no Brasil. O Brasil acolhe, procura legalizar a situação, né, e tem acesso às políticas públicas, independentemente dessa condição. Saúde, educação, etc. Né? Então, deixar muito claro isso. Eu queria concluir apenas, senhora presidenta, agradecendo aqui a paciência dos membros do comitê. Queria agradecer à relatora, né, as suas perguntas, os seus questionamentos, nos colocarmos à disposição do comitê para qualquer outro esclarecimento posterior que eventualmente queiram fazer. Achamos que, com certeza, o relatório vai nos ajudar muito para internalizar no Brasil, de forma cada vez mais efetiva, os princípios da Convenção, alertando, eventualmente, alguma questão que nós eventualmente não estejamos percebendo, para adequar a nossa legislação ou as nossas políticas públicas para garantir os princípios que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem. Eu repito, nós não temos receio de ratificar essas convenções, de nos integrarmos profundamente com o sistema de direitos humanos das Nações Unidas e o sistema de direitos humanos, o sistema interamericano de direitos humanos. Achamos extremamente importante, exortamos todos os países a fazerem o mesmo, e desde 2002, ainda quando o titular da pasta de direitos humanos era o Paulo Sérgio Pinheiro, o Brasil deixou claro no sistema de direitos humanos que ele está aberto a visitações de comitês, está aberto às visitações de todas as relatorias da área de direitos humanos e que, enquanto governo, enquanto Estado, nós nos colocamos à disposição para dar as melhores condições possíveis para que essas relatorias, esses comitês, possam exercer o seu trabalho. Há poucos dias atrás, inclusive, recebemos o relator especial no tocante à questão das penas, da tortura, das penas cruéis. Né? Juan Mendes esteve lá e com certeza o relatório de Juan Mendes nos ajudará muito para chamar a atenção das autoridades subnacionais e nacionais para a melhoria do nosso sistema prisional. Então eu queria aqui dizer que a gente acha muito importante esse trabalho de supervisão, de monitoramento, e acolhemos com expectativa o relatório. Temos certeza que o relatório saberá reconhecer os avanços que o Brasil teve e, com certeza, fará também uma justa avaliação daquilo que ainda não avançamos e precisamos que avance. Muito obrigado. Não, acho que eu já falei aqui. Muchas gracias al ministro. Muito obrigado ao ministro, senhor Vargas, que concluiu a sua intervenção.
e que fez também as suas palavras de encerramento na sua intervenção. Eu gostaria de passar a palavra à senhora Teresa Degener, relatora para o país. A senhora tem a palavra. Senhor Vargas, embaixadora Dunlop, distintos membros da delegação do Brasil a esse comitê. Eu gostaria de agradecê-los por esse diálogo construtivo e interativo no primeiro ciclo do relatório para o comitê. Nem todas as respostas foram feitas de forma íntegra, de forma integral. No entanto, gostaríamos de agradecer pelos esforços feitos para responder às perguntas. Também somos conscientes do tempo limitado que tiveram para responder essas perguntas. Eu gostaria de, além do mais, agradecer aos grandes e enormes passos que o Brasil tomou para implementar a Convenção. Nós também valorizamos as delegações que vêm com um grande número de membros que incluem, ademais, pessoas com deficiência. E o Brasil estabelece um grande modelo nesse sentido. Também vemos que o Brasil está altamente comprometido com a Convenção. O Brasil entende a obrigação que tem com relação à acessibilidade, não discriminação e os problemas relacionados à institucionalização e segregação. E também o entendimento para substituir a tomada de decisão substitutiva. Existem, por exemplo, casos que devem ser abordados, como, por exemplo, o caso da institucionalização. E lamentamos também que o projeto de lei contra o infanticídio saiu da agenda dos deputados alguns dias antes desse diálogo. Como mencionamos anteriormente, o Brasil é a maior democracia no hemisfério sul, é um gigante econômico e, por esse motivo, precisamos pedir que o Brasil faça ainda mais e de forma mais rápida para implementar a Convenção. Precisamos que o Brasil lidere o hemisfério sul. Dos 5 desafios que eu identifiquei na minha declaração abertura, só foram cumpridos 2. A situação da encarceração e a harmonização de algumas leis. Nesse sentido, recomendo que respondam ao adiamento da lei de inclusão para harmonizá-la com a Convenção, junto com a participação de outras organizações da sociedade civil. Com respeito a outras áreas, esperamos que nossas recomendações sejam diretrizes úteis para o futuro. Espero que sejam consideradas como úteis e que sejam feitas com a participação significativa da sociedade civil. Senhor Ministro Vargas, senhora Embaixadora Dunlop e membros da delegação brasileira. Nós, como protetores da Convenção, muitas vezes temos que tocar a ferida dos Estados-parte. Eu não tenho dedos, tive que utilizar, os meus artelhos, o que pode ser talvez mais doloroso. Mas com isso eu gostaria de agradecer a todos pelo trabalho que tiveram nesse diálogo. Gostaria de agradecer à secretaria e o meu assistente pessoal pelo apoio que nos deram para verificar ou fortalecer a informação que recebemos. Desejo aos membros da delegação do Brasil que tenham uma boa viagem de volta a casa. Muito obrigada, senhora presidente. Muchas gracias a la relatora del país. Muito obrigada à relatora do país, a senhora Teresa Degener, pelo excelente trabalho que fez. Me acabam de pedir 1 minuto de forma excepcional para que a deputada Gabrilli faça uma intervenção. A senhora tem 1 minuto, por favor.
Eu só queria agradecer esse comitê, agradecer a comitiva brasileira, dizer da minha experiência no Brasil como mulher com deficiência, o quão duro pode ser um país para essas pessoas, mas, por outro lado, o quanto a oportunidade pode transformar a vida das pessoas. Eu sempre me emocionei muito com as pessoas com deficiência no Brasil, com a sua capacidade de superar e de obstinação por poder fazer melhor. E eu faço aqui um pedido ao nosso ministro diante do comitê, para que, ministro, você nos ajude a derrubar os vetos da Lei Brasileira da Inclusão, porque, se mantidos esses vetos, nós vamos ferir a Convenção em 3 itens. E eles são muito importantes para os brasileiros, porque dizem respeito à empregabilidade, à educação, dizem respeito ao desenho universal, e eu acho que o Brasil vem fazendo um trabalho muito importante de inclusão das pessoas com deficiência, e esses vetos fariam o Brasil retroceder. Então, peço aqui, ministro, a sua ajuda para que a gente consiga derrubar os vetos e prosseguir e com essa lei que ela está totalmente em sinergia com a Convenção da ONU. Muito obrigada. Muchas gracias a la diputada Gabriel. Muito obrigada à deputada Gabriele. Com essas palavras, então, chegamos à conclusão do nosso diálogo. Gostaria de relembrar que, nessa sessão, o Brasil é o único país da América Latina que estará sujeito ao exame do comitê. E eu parabenizo o espírito com o qual participaram nesse diálogo e, enquanto esperam as observações finais desse comitê. Como sabem, esse comitê é um comitê bastante rigoroso e acreditem que, ainda que as recomendações possam parecer duras, sempre fazemos num bom espírito, com uma boa disposição para orientar ao Estado-parte, as outras partes interessadas e também em prol dos direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Eu gostaria de dar um saúdo especial a todos que nos acompanharam pela transmissão online, principalmente em Brasil, um país muito grande, um país muito diverso e que, além do mais, tem um sabor a carnaval, a samba, a praias maravilhosas. E, se ainda me permitem utilizar o adjetivo, eu poderia dizer que nesse diálogo correu tudo muito bem. Muito obrigada. Esta sesión de la mañana doy la palabra a la Secretaría para un anuncio. Temos um anúncio da Secretaria. Muito obrigado. É uma mensagem para os membros do comitê para que participem de um evento paralelo organizado com o Consórcio Internacional sobre a Deficiência.